O que você sugeriria aos pais? Acho que o mais importante é ensinar ao filho que o que quer que sintam é natural. Outros na mesma situação sentiriam igual, mesmo que não demonstrem. Ensinar que sentimentos são válidos e naturais. O que você faz com esses sentimentos em termos de comportamento? Como você os gerencia em termos de como administra suas emoções? Pois podemos gerenciá-las de várias maneiras. Isso é com você. E os pais devem ensinar essas habilidades a eles. Os pais geralmente não as conhecem, então é difícil para eles ensinar. A ideia de que nada que a criança sinta está errado. A ideia de que sentimentos não são errados. Apenas o que fazemos com eles. Ações ou comportamentos? Sim. E a interpretação pode estar errada, mas o fato de sentirem é um padrão. Se eles sentem, a maioria também sentiria. Talvez outros menos. Aquela criança pode ser mais sensível. Terão sua versão. Se você olhar a roda, ainda será um 3 em vez de 7. Sim. Sim, é uma coisa. Ter emoções está tudo bem. Toda a gama. Nunca faça uma criança sentir vergonha por ter emoções e valide o que sentem. Falaremos sobre o que você pode fazer ou o que está acontecendo. E se uma criança estiver sentindo, e eu ainda não sou pai, então não posso falar sobre como vou lidar com as emoções de uma criança, suas reações e coisas assim. Mas se uma criança estiver tendo uma emoção e reação a algo e depois for seguida por um comportamento negativo, você permite o comportamento também porque faz parte da emoção ou como você comunica isso a uma criança? Por exemplo, você pode sentir todas essas coisas, mas este comportamento não é aceitável. Como você lida com isso? Depende da idade. Pode dizer, se está fazendo isso e ainda está chateado, vamos conversar. Precisa de um tempo. Porque estava chateado antes e ainda está. Isso é aceitável. Não é certo fazer isso. Vamos falar sobre o que é melhor para você. Entendi. Mas a segunda coisa que um pai deve fazer, e isso é o objetivo da paternidade, preparar seu filho para lidar com o mundo em que estarão, não o mundo que cresceram. Eles cresceram em um mundo protegido, não no mundo para o qual estão emergindo. Verdade. Você quer começar sendo o mais protetor possível e depois afrouxar isso conforme a criança cresce, porque prefere que eles passem por dificuldades, enquanto você ainda está por perto, para ajudá-los a aprender, mudar, evoluir e desenvolver resiliência, em vez de protegê-los tanto que, ao encarar o mundo e coisas ruins acontecerem, desmoronem por nunca terem desenvolvido resiliência, habilidades, mecanismos de enfrentamento, comunicação ou expectativas. Vejo pessoas protegendo jovens de 17, 18 anos e penso, eles vão deixar o lar em breve. Você está jogando-os à selva e não os deixou caçar ainda. Certo. Não cace por eles. O que os pais podem fazer para sentir que, ok, eles estarão seguros, mas eu preciso que assumam alguns riscos sozinhos também? E a partir de que idade devem começar a deixá-los mais livres? Eu brinco sobre isso com pessoas da minha idade. 45? Mas, na minha idade brincamos com isso. Mas não deveríamos, porque nossos pais seriam presos por negligência há tempos. Eu estava sem supervisão desde os 8 ou 9 anos, boa parte do dia, fora de casa e sem supervisão. Eu era uma criança que voltava para casa com meu irmão. Tínhamos 10 anos e fazíamos o almoço. Facas, óleo, gás. Estamos fazendo batatas fritas. O que você achou que faríamos? Temos 10 anos. Hoje, se você chegar em casa e houver um garoto de 10 anos, com um monte de outros garotos de 10 anos em volta, com óleo no fogo, ou então, eles desapareceram por 4 horas. Bem, eles vão voltar para o jantar. Mas onde estão? Ah, nós não sabemos. Sabe, isso não seria aceito. Precisamos voltar a isso? Não, porque talvez fosse exagero, mas um meio termo. Ou seja, se seu filho vai à festa e você sabe que vai haver bebida e ele tem 17 anos, você quer que ele aprenda a lidar com isso ou não? Quer isso sim. Mas se não os deixar ir, não irão. Certo.
E se não houver uma grande conversa sobre isso, os pais dizem: o que acontece aos 15 anos, se seus amigos começarem a beber ou usar maconha? Você vai fazer isso? Todos os jovens dizem não, mas essa não é a conversa. A conversa é: você estará lá, todos estarão usando, olhando para você como se fosse a melhor coisa, e você parecerá um idiota. Por que você não faria isso? Não há adultos por perto. O que você vai fazer? Essa é a conversa que os pais precisam ter. Não que coisas ruins acontecerão, mas como você lidará com eles quando acontecerem. Certo, essa é a segunda coisa. Tinha uma terceira ou não? Sim, relacionamentos. Deveríamos ensinar isso nas escolas. Sabemos tanto sobre relacionamentos, habilidades de relacionamento. Você teve que evoluí-las nos últimos 10 anos. Isso poderia ter sido aprendido na adolescência se alguém tivesse ensinado, poupando muita dor de cabeça, irritação e relacionamentos terminados. Não apenas você, todos. A taxa de divórcio é alta e as pessoas estão infelizes nos relacionamentos porque temos muito conhecimento sobre isso, mas ele não é difundido. Isso poderia ser uma aula de 2 semanas no ensino médio. Não é complicado, mas ao menos conte às pessoas os fatos. Porque as pessoas me dizem coisas sobre relacionamentos quando jovens, e eu fico louco. O que dizem? Não falarei com eles. Se for para ser, será. Penso... Boa sorte. Relacionamentos são um processo ativo de formação, não passivo. E isso está incorreto. Acabamos de falar sobre como é bem trabalhoso. Verdade, no primeiro ano. Dedique-se em criar a base do relacionamento. Dá tanto trabalho. Então, se é para ser, não vai simplesmente dar certo. Não. E foi um esforço intencional. Eu não diria que foi difícil, mas foi um esforço intencional. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas não significa que é demorado. Sim, e foi uma conversa consistente. O que estamos construindo, o que estamos criando, o que funciona para você, o que não, o que você gosta, o que você não gosta. Era uma conversa constante de estar no presente e pensando no futuro. Passar por relacionamentos desafiadores antes me fez não querer repetir o que meus pais fizeram ao se divorciarem. Para mim, quando os pais se divorciam, para a criança acabam rompendo a família de uma forma ou de outra. É uma ruptura psicológica e física. É como quebrar a estrada e precisa haver algum tipo de ponte em algum lugar. Mas às vezes você não cria uma ponte. Há apenas mal-estar, desconforto, estresse por anos até que você psicologicamente e fisicamente crie sua própria ponte sobre como você percebe seus pais, o relacionamento deles e os relacionamentos no mundo. Se estou errado, me corrija, mas foi assim que me senti. E levou muito tempo com muito medo, estresse e ansiedade para dizer que eu não queria recriar o que meus pais fizeram. Eu não queria me sentir preso e não amado como eles se sentiram. E eu não queria recriar isso, e não queria ter isso para meus futuros filhos. Então eu estava aterrorizado em relação aos compromissos nos relacionamentos para avançar para o próximo nível. Mas eu tinha medo de ficar sozinho. Então, eu fiquei em lugares onde não estava feliz e não tive a coragem ou as ferramentas e esses modelos, aquele modelo criou desafios para mim. Agora, eu criei um significado bonito a partir deles e vejo o benefício disso agora, mas é doloroso. E como você disse, a taxa de divórcio é o quê? 50% de casais provavelmente ainda estão se divorciando agora. Muitas crianças estão tendo rupturas psicológicas e físicas nas dinâmicas de suas próprias famílias e relacionamentos. Esta informação é mais necessária agora do que nunca. Concordo. O divórcio é desestabilizador para as crianças porque a unidade familiar é, supostamente, para sempre. E você não pode confiar que quem se ama sempre se amará. E é difícil para a criança não pensar: o que significa sobre as pessoas que me amam então? Seja a mãe ou o pai. Às vezes os pais lidam com o divórcio muito bem, mas são poucos. Já vi pais lidarem magnificamente e digo, o melhor que puderam. Vi pais realmente fazerem tudo para minimizar o dano aos filhos, colocando-se em grande desconforto.
Tenho vontade de aplaudi-lo sempre que vejo. Se for em uma sessão, eu literalmente bato palmas. Não posso te dizer quanto estou impressionado que você se coloque em tanto desconforto quando provavelmente se odeiam agora por causa dos filhos. Bravo! Está fazendo um trabalho magnífico. Adoro isso, mas a maioria não faz porque é muito difícil. Eles não têm ferramentas, não sabem como, e esperam muito. Então, não conseguem se suportar mais. Um se sente vitimizado, seja o que for. Você conhece a história. Mas isso é desestabilizador para uma criança e precisa ser reparado. Onde entra sua fé? Você se curou disso, senão não teria investido na relação atual, pois não pareceria um investimento sábio. Então, essa é a prova que está se curando daquilo, você dedicou muito esforço. Sim, quase cheguei a um ponto onde construí tanta autoestima, de forma humilde, que pensei, vou investir muito em comunicar muito bem. Não de um lugar traumatizado como alguém que comunica excessivamente por ansiedade, mas expressar claramente meus valores, visão, estilo de vida e o que quero. Se funcionar, ótimo. E se não funcionar, estou feliz em estar sozinho. Estarei feliz e viverei minha vida até poder criar isso com os valores, visão e estilo de vida alinhados, não perfeitos, mas alinhados. E aceitar quem está à minha frente depois de conhecê-la, aceitar a mim mesmo e garantir que estamos dispostos a fazer o trabalho individualmente e juntos. Sim. Marta fez algo realmente bonito. Ela estava trabalhando, eu também, e disse que queria participar também. Relacionamentos podem ser desafiadores. Mesmo indo bem, surgem filhos, dinheiro, desafios, morte dos pais. Coisas acontecem. Vamos continuar com o esforço intencional juntos e individualmente se quisermos que funcione. Caso contrário, faremos controle de danos no futuro. E é isso que a maioria faz. Verdade. Ou tem casos, traem, mentem. Seja como for, é como se fizessem algo para anestesiar a dor, ao invés de passar intencionalmente pela dor para criar paz. É uma lição importante. Fico feliz que você compartilhe isso, porque essa ideia de realmente precisar trabalhar em si mesmo, para se conhecer, estar satisfeito consigo, para oferecer um eu completo a outra pessoa, e então trabalhar duro no relacionamento. Tenho certeza de que houve momentos em que sentiu que não conseguiria. Porque passar uma tarde com terapeuta. Mas você sabe que é algo bom para você. Vai trazer muitos benefícios e prevenir muita dor de cabeça no futuro. Com certeza. E eu penso nos meus pais que se divorciaram quando estavam casados por 30 anos. Algo assim. 30. Acho que foi 30. De 28 a 30 anos. Casaram quando tinham uns 20. Tiveram meu irmão com 19. Acho que se divorciaram por volta dos 40 ou 50 anos. Minhas primeiras memórias são de quando eu tinha 4, 5 anos. Lembro de inquietação, tensão, estresse, gritos, portas batendo. Você nunca sabia quando seria pacífico, havia incerteza a cada poucos dias. E meu irmão, quando eu tinha 8 anos, estava na prisão. E muito disso tinha a ver com a dinâmica familiar e com o jeito que o criaram. Sabe, minhas irmãs tiveram dificuldades e tentaram suicídio quando eram adolescentes. Então, foi apenas muita incerteza. E por mais que houvesse amor, eu sabia que meus pais me amavam e cuidavam de mim. Mas eles não se amavam. E isso simplesmente detonava a energia de forma consistente e não parecia seguro de forma consistente. Então, minhas primeiras memórias são de pensar, eu queria que meus pais não estivessem juntos. Eles não deveriam estar juntos. É meio que essa sensação inata, não tem amor ali. Tem algo que está errado. Mas eles ficaram por causa dos filhos e da religião, ou seja lá o que for. E quando eles se divorciaram, houve um alívio, mas também havia muita raiva e frustração e tristeza, pelo que nos fizeram passar como crianças. Então era difícil realmente amá-los. Tipo, eu queria estar perto deles, mas não queria estar perto deles. Era difícil realmente amá-los nesse período dos 16 aos 24 anos, porque eu estava com muita raiva deles. E acho que muitas crianças têm esse sentimento de raiva de que os pais não conseguiram descobrir como se comunicar e se amar e terminar o relacionamento. Acho que muitas crianças sentem isso. Muitas crianças acham isso porque ser pai é o trabalho mais difícil do mundo. É difícil. E ninguém ensina isso. Nada. Você vem pra casa com um bebê, e é isso.
A maioria das mães pensam: você não pode me deixar aqui com isso. Eu não sei o que estou fazendo. E os pais entram em pânico. É difícil. Sinto pena deles, porque ninguém diz como fazer isso. Havia menos informação quando seus pais cresceram e te criaram. Hoje, há muita coisa online. Pessoas assistindo seu podcast. Há tanta informação lá. E eles podem aproveitar. É de graça, está disponível. Ele disse: bem, eu só tenho tanta energia em um dia. E só tenho tantas palavras para dizer. E por isso tento me certificar de que as meço cuidadosamente. Pensei, que rude. Mas quando refleti sobre isso mais profundamente, pensei: